Vídeo vício na L. Você já sofreu a famosa doença do EMPF? É a Não. sigla para aquela síndrome Guilherme. do estragaram o meu personagem favorito. Uma condição que você fica desolado quando você assiste sua obra favorita e vê que sem mais nem menos seu personagem preferido foi completamente destruído. E instantaneamente você se nega a acreditar que aquilo é real. Eu aposto que você já lidou inúmeras vezes com esse sentimento. E pra eu não ficar puto aqui sozinho, vem comigo conferir os maiores downgrades de design já feitos na história do entretenimento. E se você não quiser sofrer um downgrade igual esses personagens ficando com a cabeça mais lisa que o Saitama de One Punch Man, a Manual está aqui pra salvar o seu dia. Ei, Mas você Manual sabia não. que metade Ganho 15 mil por mês Ah, CLT, não. 3 meses de Chernos, bati o dobro disso. Não quero, não. Olha só, e tudo que é bom já... fortalecer e bora! De nada, de nada. E por que não abrir o show de horrores com Boruto? Sim. A continuação que muitos fãs preferem fingir que nem mesmo é canônico. Ou existe. Afinal, os personagens de Naruto não escaparam das chamadas evoluções de design, só que ao contrário. Coisa que não aconteceu com Shippuden. E a lista desse caso é bem longa, começando com o provável downgrade mais triste de todos. O Gaara. Gaara, saindo de um visual marcante, macabro, com o cabelo espetado que refletia sua personalidade Muito. estável e rancorosa. Mas aos poucos esse estilo foi domesticado. Calma. Conforme o personagem amadurecia. Até ele se converteu oficialmente em pastor da Universal. Mano, olha só esse penteado de emo. Parece que o Sasuke lambeu ele. Outra personagem azedada nessa passagem de Naruto para Boruto foi a ex-cobaia de Orochimaru, a Anko, que por muitos era vista como uma personagem que despertava sentimentos calientes em muitos fãs nos tempos do clássico, principalmente por causa da sua cota de malha. Porém, ela deu as caras em Boruto Tá aí. Quem gosta de Gold já pode ir pra água. com uns quilinhos a mais. Como é que gosta de Gold? Tudo devido a seu vício em guloseimas, principalmente depois que a paz assolou em um mundo cheio de guerras. E por isso ela ficou fora de forma, já que não tinha motivos para treinar. Algo parecido também rolou com a mãe de Deco. Só que nesse caso eu achei um motivo bem mais plausível, pois como todos sabem, ele não desenvolveu sua individualidade própria. E essa mudança foi um sinal de demonstrar dependência emocional do personagem, o que enriquece a obra no geral, né? Enquanto isso aqui foi só criminoso. Inclusive fizeram até uma versão com o mesmo design se ela continuasse em forma. Triste. E como eu disse, a lista não para por aí. Shino, por exemplo, além de ter virado um NPC dentro da própria obra, anda com um visual de ciclope de camelô. Não, toda aquela aura misteriosa de antes. Nem preciso mais odiar essa franquia, já que ninguém odeia Naruto mais do que os próprios caras que fizeram Boruto. Mas nem só de Boruto vive um downgrade, já que em One Piece também não ocorreu apenas um, mas vários deles relacionados à aparência dos seus personagens. Pois é. Que é talvez o mais polêmico entre eles é o da Nico Robin, personagem que basicamente virou outra pessoa depois do time skip, além de dar uma de Michael Jackson e ficar branca. E a situação dela foi algo mais complicado, porque na verdade, nos primeiros episódios do anime, a Toei Animation utilizava uma paleta de cores um tanto quanto diferente do mangá, onde canonicamente ela nunca teve a pele muito escura, e aproveitaram o time skip justamente para corrigir isso. Enquanto que antes de seus anos de treinamento e antecedendo o time skip, a Nico tinha uma pele mais bronzeada, um corpo mais estreito, cabelos negros com franja e até um estilo mais country girl de se vestir. O estúdio decidiu usar o tempo que a personagem passou distante para fazer as devidas correções necessárias. Surgindo praticamente irreconhecível, ela mudou não apenas sua cor de pele, seu cabelo e penteado, como também aumentou suas protuberâncias. Mas ele foi qualquer personagem completamente de One Piece diferente de depois se disso, vestir, causando uma estranheza coletiva por parte dos fãs da obra, que na verdade nem sabiam que essa sim era a skin mais fiel possível ao mangá.
Existe também a teoria de que o tom de pele dela era assim porque ela viveu tempo demais em Alabasta, que é no meio do deserto. E depois que ela vazou de lá, voltou ao tom de pele normal. E assim, apesar de fazer mais sentido ela ser branca, já que segundo Oda ela seria russa na vida real, eu particularmente sou muito mais fã do visual antigo dela. Ela tinha mais personalidade, sabe? Agora com esse novo traço ela ficou mais genérica. Sem contar que removeram a franja dela. Isso foi um crime hediondo e fez ela ficar testuda. Vamos usar logo um helicóptero no meio desse testão aí, hein? E claro, aproveitando desse salto no tempo, Frank ficou com anatomias ainda mais exageradas. E Zoro e Usopp foram outros personagens a terem seus tons de pele também clareados. Basicamente pelo mesmo motivo. No caso do Zoro, a mudança é até compreensível. Mas o Usopp acabou gerando um certo ruído. Muitos fãs enxergam ele como um personagem negro, afro. E juram que a cada nova temporada ele tá mais branco. Principalmente nas imagens promocionais do reboot feito pela Witch. Daqui a pouco ele vira Frozen. Só que no mangá, se você for analisar, né? A pele dele nunca foi muito escura nas artes oficiais coloridas. Ou seja, para alguns a Toei apenas corrigiu o design dele aos pouquinhos, né? E para outros ela apagou uma representatividade. E você, o que acha disso tudo? Eu não acho nada. Agora vamos falar de um caso inverso da Nico Robin. Lola Bunny. A coelha jogadora de basquete que ao invés de ganhar atributos físicos, ela os perdeu. Enquanto que sua primeira aparição no filme Space Jam de 1996, a personagem continha traços mais sensuais aos olhos de um coelho, pelo menos, né? Tá achando que eu sou esquisito? Sua versão em um show dos Looney Tunes de 2010 começou a esvaziá-las. Seu design, que antes esbanjava curvas, foi reduzido a duas linhas retas para baixo, como uma cenoura fininha em duas pantufas gigantes. Tá gostoso. E nesse caso não foi só a aparência, como também a personalidade, que antes era confiante e determinada, agora virou o estereótipo de loira burra. Honestamente, apesar de ainda ser um downgrade, eu gosto das duas versões. E para a transição visual se estabelecer de vez, em Space Jam 2, lançado 20 anos depois do primeiro filme, ela foi nerfada de vez, virando uma coelha menos abençoada. O diretor ainda deu uma declaração falando que essa mudança trazia sexualizar menos a personagem e tornar seu design mais aceitável para as crianças, dizendo que os tempos eram outros e queria focar no empoderamento dela sem objetificá-la. Vai tomar no seu cu pegando a minha bola. E bom, basicamente foi isso que eles tiraram de você. Pois o mundo tá tão chato a ponto de um coelho na porra de um desenho não poder mais ter curvas. To forge your own path, you must be willing to take the first step. Eu não quero saber não, mano. Tá tão chato a ponto de um coelho na porra de um desenho não poder mais ter curvas. É complicado. Quando você pensa em Bomberman? o que vem à sua cabeça, hein? O bonequinho fofo, cartunesco, colorido e cheio de charme. Mas em 2006 os desenvolvedores queriam fazer algo bonitinho e transformaram o nosso querido Bomber nisso. E naquele ano, a Hudson Software lançou o Bomberman X-Zero. A ideia era deixar o personagem numa pegada mais sombria. Por falar nisso, aqui ó. Aqui ó. Pera aí, deixa eu ver aqui. Eu já tava fritando, pois seu aniversário estava próximo e seus pais prometeram que vinham trazer. Videogames estavam sendo infestados da maior febre da época, a Aura Edge. Nem os escritórios da própria Hudson escaparam da infecção, até que em agosto de 2006 eles lançaram isso.
Bomberman Ato Zero foi a tentativa da Hudson de criar um reboot da série Bomberman. Eu até poderia comparar um pouco com o reboot do Devil May Cry, Não pode. mas eu acho que esse aqui foi um nível a mais, sabe? Porque se eu te mostrasse a capa, você nunca ia chutar que isso aqui era um Nunca. jogo de Bomberman. Parece um jogo do Homem de Ferro. Aqui você controlava o Bomberman ou Bomberwoman, dependendo do qual você escolhesse no começo do jogo. Seu boneco era jogado numas arenas, parecido com os labirintos do clássico, só que bem mais dark e edgy. E o seu Sim, pronto, agora dito isso, voltando pro vídeo. Obrigado, menino Matheus. Bora, bem. A ideia era deixar o personagem numa pegada mais sombria. O personagem ganhando uma armadura robótica futurista genérica, em um cenário onde arenas coloridas se tornaram prisões escuras, industriais, Pois quase é, né? um purgatório laboratorial sem vida. Ei! Ironicamente, esse jogo do Bomberman acabou sendo bombardeado pela crítica, pois é praticamente impossível reconhecer que isso é Bomberman, se tornando um jogo esquecido, odiado e lembrado apenas pelo seu downgrade bizarro. Pouco tempo depois, nosso famoso mascote retornou às suas raízes com o sucesso de Bomberman Live. JoJo's Live. Bizarre Adventure foi outra obra famosa que, com o passar dos anos, foi muito criticado por alterar além da conta seus personagens. O caso mais gritante é o de Jonathan Joestar. É claro que é normal os mangakais irem aperfeiçoando o traço ao longo dos anos, ajustando detalhes aqui e ali. Mas Sim. no caso de Araki, parece que ele simplesmente cansou de desenhar biscoitos do tamanho de panelas de pressão. No começo da obra, cada protagonista parecia ter saído direto de uma competição de fisiculturismo. Já mais pra frente, eles foram virando figuras magrelas, com shape de pedreiro e com cara de modelo de passarela. É claro que tem gente que prefere esse traço mais refinado, mas não dá pra negar que lá no início os personagens tinham um visual muito mais brabo. Concordo. Se você cresceu nos anos 90 ou 2000, Ô, Tartarugas com certeza Ninja. já assistiu pelo menos uma vez as Tartarugas Ninjas. O quarteto mutante treinado em um esgoto por um rato mestre em artes marciais e lutava contra o crime na cidade. Sim. Só isso mesmo, nada de bizarro. Entre os personagens mais importantes estava April O'Neil. Sim. A repórter ruiva que sempre serviu como braço direito das tartarugas, ajudando em suas missões. E como a franquia rendeu diversas adaptações, incluindo até filme live action com Megan Fox no papel, era de se esperar que mudanças de visual acontecessem. Mas no filme de 2023, a ruiva branca que conhecemos do nada virou uma Velma. Pois além dela ficar negra, agora ela ficou de buchinho cheio. Concordo. Essa alteração não surgiu do nada. No desenho de 2018, ela já tinha sido redesenhada como a jovem negra, mas aparentemente essa inclusão forçada não foi o suficiente para eles. Segundo os produtores, a ideia era deixá-la mais realista e menos idealizada. Se você analisar, esse design representa bem o jornalista moderno. Mas assim, já parou pra pensar que quando você assiste um filme sobre tartarugas gigantes ninjas, a gente justamente quer fugir da realidade? Mas não, os estúdios ocidentais continuam nessa obsessão pela feiura, como se todo personagem precisasse parecer pessoas comuns do seu bairro. E como eu disse, essa mudança não veio do nada. Existe uma confusão entre os fãs e até divergências criativas entre os produtores, pois muitos acham que a April original dos quadrinhos era negra. Tudo por causa da arte preta e branca da época e também porque ela usava permanente. Permanente? Sim. Sendo que que é oficialmente ela permanente? sempre foi retratada como uma ruiva branca. Tanto que se você perguntar ao pai dos burros, é isso que ele vai te dizer. Mas é muito mais fácil ocultar esse detalhe quando você quer apenas promover sua ideologia. Pensar em um personagem estiloso que não seja o Dante de Devil May Cry é quase impossível. O cara tem cabelo prateado, um casacão vermelho, carrega um espadão gigante, ostenta o abdômen e ainda mistura tudo isso com aquele jeitão debochado. Mas em 2013, a Capcom teve a brilhante ideia de vamos transformar o Dante em um cara mais normal. De novo essa porra! E assim nasceu o Dante Emo. É o Aduzanfa? É o Aduzanfa? Mas em 2013, a Capcom teve a brilhante ideia de vamos transformar o Dante em um cara mais
normal. Assim, não ficou ruim não, pô. Não ficou ruim não. O problema é só a história e a merda toda. Mas não tá ruim não. Se fosse uma história contando antes do Dante ter aquele cabelo branco, teria sido melhor. Vai ter só redesenhar tudo. Dizer que o Dante tinha o cabelo preto antes de ficar branco. Eu gosto dessa história. Mas não. Vamos refazer tudo, ao invés de só simplesmente dizer que o Dante era assim antes de ter o cabelo branco. Era mais simples dizer que ele tem o cabelo preto de ter cabelo branco. E aí deixaram o Vander com o cabelo lambido. Um crime. De novo essa porra, É o E Zé assim também. nasceu o Dante Emo no reboot DMC Devil May Cry, dando adeus ao cabelo branco estiloso e um olá ao cabelo curto preto, camiseta rasgada e com a maior pinta de adolescente bad boy Ed, revoltadinho com o mundo. Oh yeah! Pra completar, a personalidade dele também mudou. De debochado carismático, virou frio e rabugento. A Vander justificativa: 2.0. a Capcom queria modernizar a série, atrair um público ocidental mais jovem e deixar tudo mais Nunca dá certo. realista. O problema é que ninguém pediu isso. Resultado, a rejeição foi tanta que o estúdio até recebeu ameaças. Mas pelo menos Quê? o jogo em si não é ruim. Muito pelo contrário, eu achei bem brabo. Depois da atuação icônica de Heath Ledger em Heath Batman, Ledger. o Cavaleiro das Trevas, que infelizmente foi de Robbie Williams, saímos de um Coringa que empunhava medo, que espalhava terror, com vai falar do aparência Joaquin descuidada e cabelo desidratado. Em Esquadrão Suicida, Ah, não, recebemos um crime achei que era do parecia Joaquin ter Phoenix, saído ainda de bem uma que é só favela desse do Rio de desgraçado Janeiro. Com cabelo régua verde, dentes metálicos, roupas brilhantes e tatuagens pelo corpo inteiro, estrelando o maior downgrade de vilão de todos os tempos. E se você não acredita em mim, ouve só essa risada de cadeira de balanço que Jared Leto inventou pro personagem. Eu quero que se É isso, guys. Valeu. Vou ficando por aqui até o próximo vídeo. É isso, né, pô? Não tem como. Ou piora, ou melhor, não tem meio termo não, pô. Não tem. Acabou!